Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa casa maravilhosa, tão cheia de amor, porque é isso que nós precisamos nas nossas vidas, é o amor. O que seria de nós sem essa casa, sem esses espíritos bondosos, amorosos, que cuidam de nós em todos os momentos das nossas vidas? É no trabalho, nas ruas, em todo lugar onde estamos. Esses anjos do amor estão sempre nos ajudando, nos envolvendo, cuidando de todos nós. Então, nesta noite, é uma alegria também maior pela presença da nossa querida Jane, que vai ser a responsável nessa noite do Evangelho de Jesus. Então, que ela seja também envolvida pelo amor divino, que seja distribuído para todos os nossos corações a sua palavra tão cheia de amor. Muito obrigada. Queridos irmãos, muita paz. Nosso desejo de boa noite a todos. É uma honra sempre estarmos aqui nessa casa que nos abriga dentro desse farol de luz que é o Espiritismo. Há poucos dias, numa reunião mediúnica, um espírito, através da psicofonia, nos deu uma mensagem para a nossa meditação. Disse ele, seu nome ser Euclides, e nos colocou o seguinte: que há muitos séculos, quando Jesus passou pela terra, ele era um soldado romano. E quando, certo dia, ele estava à distância, ele viu um homem de estatura mediana que chamava de longe a atenção. E ele observou que o centurião que o comandava descia do seu cavalo e se ajoelhou perante aquele homem. Ele achou aquilo um absurdo no momento. Como podia um centurião romano se ajoelhar diante de um homem de uma localidade que Roma dominava? Aquilo não era justo. Então ele, como um lanceiro exímio, pegou da sua lança e de longe atacou o centurião. A sua lança quase matou o centurião, mas não matou. Ele teve a oportunidade de ver aquele centurião ser tratado e recolhido com imenso amor e se recuperar. E ele se viu depois frente a frente com aquele homem. E aquele homem o olhou diretamente nos olhos. Ele se sentiu encandecer por aqueles olhos de amor e começou a querer entender quem era aquele homem. E deixou das suas armas e se tornou um seguidor de Jesus. Passaram-se alguns anos e quando ele, estando em Roma, nas catacumbas, foi preso junto com outros cristãos, levado para o Coliseu. Como ele tinha um porte mais atlético, tinha sido soldado romano, ele foi selecionado para uma luta com os gladiadores, mas ele havia jurado que jamais empenharia de novo uma arma que ferisse alguém. Então, quando ele estava na arena, ele ouviu uma voz de comando: defende-te! E viu o gladiador vindo para cima dele. Ele então uniu os pés, abriu os braços em forma de uma cruz
e se deixou imolar, sem esboçar uma reação de violência. Aquilo não foi compreendido no momento pelos gladiadores que lá se encontravam, porque eles se recusaram a lutar. Mas ele continuou seguindo Jesus através dos séculos. Passou por Grécia, numa encarnação, foi espanhol, passou por muitos lugares e tem sido um seguidor de Jesus através dos tempos. E faz parte dessas hostes do Cristo que, pelo comando dele, pelo seu amor, estão envolvendo a Terra em vibrações de paz e de mudança. E pede esse Espírito que, dadas as condições geológicas do planeta, que também se transforma no processo de mudanças, tenhamos tranquilidade, tenhamos fé e tenhamos a coragem precisa para sermos os cristãos verdadeiros no momento presente, quando se observam momentos dolorosos que avassalam populações coletivas de diversos lugares do planeta e que verdadeiramente a transformação se faz em todos os sentidos, no campo moral e no campo físico da Terra. É preciso que nos armemos de fé. E como nos diz a nossa querida Terezinha aqui no começo, é o amor que deve nos mover. E na verdade, no final, é o amor que deve nos mover a todos. Nessa certeza de que o olhar do Cristo nos abarca, que Ele está conosco, que nós temos essa oportunidade bendita de estarmos dentro desse processo da atualidade, em que somos convocados a nos melhorarmos na intimidade do ser. E no final, o amor verdadeiramente é o que importa. Nós temos tido a oportunidade de, nas nossas vivências, observarmos a exemplificação de tantas pessoas, pessoas maravilhosas, de religiões diversas, que são movidas pelo amor e pela fé. Há poucos dias visitávamos uma jovem senhora que faz mais ou menos 10 anos, está completamente paralisada no seu leito. Seus olhos parecem abarcar um vazio, um ponto fixo no horizonte sem brilho. Não se mexe, a mesma posição o tempo todo. Nem sequer condições de engolir o seu próprio alimento ela tem, está com a sonda na região abdominal, por onde é injetado o alimento. A medicina da Terra não conseguiu dar um diagnóstico preciso, passou por vários neurologistas, deram um diagnóstico, depois deram outro, no fim deram um diagnóstico de uma espécie de uma demência, em que ela ficou nesse processo paralítico, mas não se tem certeza. Mas o mais bonito de tudo isso é o amor com que ela é envolvida e tratada pelo seu esposo. Ele deve ter uma faixa de uns 55 anos, mas como ele cuida dela, ela não esboça uma palavra, uma reação, um movimento. E ele cuida dela 24 horas, de tal modo que ele tem uma organização que ele coloca numa espécie de um caderno todas as anotações. Dia tal, sexta-feira, dia tal, medi temperatura, estava 37,5, dei tal medicamento, e chamei tal unidade de saúde, tudo anotadinho. Comeu isso, comeu aquilo, faz isso, faz aquilo, dá o banho, troca.
faz tudo. Aí comentando com ele sobre esse amor que ele tem, que é encantador, ele falou assim: ela merece, por tudo que nós vivemos juntos ao longo da nossa vida e pelos filhos que ela nos deu. Ela merece. E não reclama, tem um olhar tranquilo, sereno e fala que graças a Deus está tudo bem. Olha a coragem. Há poucos dias vimos o outro senhor também. Isso é toda hora. Um senhor, esse já está com mais idade, 78 anos, e a esposa, não, um pouquinho mais, a esposa tem 78, ele deve estar com seus 82. Sempre teve uma vida muito tranquila. Seus filhos pagavam Unimed, ele pagava os medicamentos, a esposa é diabética, hipertensa, tem uma série de problemas. E como ele sempre era atendido pela Unimed, comprava os remédios de modo particular. Aí vem essa crise econômica, as dificuldades crescentes, os filhos não têm mais condição de pagar o que pagavam. Então agora recai sobre ele o custo de muitas coisas. E ele comenta que ele não quer onerar os filhos mais do que eles já fazem por ele, a esposa. Então que ele não dorme preocupado com ela, porque ela tem também um problema de coluna gravíssimo. Aí ele fica cuidando dela com aquele amor, aquele senhor de idade. E enquanto conversávamos com ele, porque ele pedia ao nosso setor que ajudasse para que ele pudesse pegar a medicação através de autorização, medicação de diabetes, insulina, que não é normalmente da rede pública. Ele tremia tanto enquanto ele falava que nós pensávamos que ele estava com Parkinson, porque ele relatava as suas dificuldades econômicas, como estava difícil, que ele não tinha mais condições, só de medicamento era quase R$2.000 que ele gastava, que ele está gastando. Ele tremia, nós pensamos, será que ele está com Parkinson? Aí, quando terminamos a conversa, nós perguntamos, o senhor tem Parkinson? Ele falou, não. Nossa, então o senhor está nervoso? Eu falei, estou muito nervoso. Ele tremia de nervoso, de ter que relatar. Imagina a dificuldade de uma pessoa que sempre viveu de modo econômico tranquilo, ter que expor a sua dificuldade financeira e pedir socorro, porque não tem mais condições, e o medo disso lhe ser negado. Mas ele foi tranquilizado. Mas a serenidade também diante do obstáculo, que o problema é financeiro, não é de falta de fé. Porque a fé o arma e o move a sua esposa e a sua família, que é muito unida. Então são momentos que nós estamos observando em que, de um modo ou de outro, muitas pessoas estão sendo atingidas dentro desse processo que se lhes pede de sustentarem-se com segurança no momento difícil da vida. Aí nós nos reportamos ao nosso Senhor Jesus, que modificou esse centurião, que se deixou imolar, que modificou milhares, que passava pelos campos da região da Judéia, que passava pela Galileia, pela Síria, pela Grécia, e seu nome era conhecido e muitas vezes antecedia a sua passagem, o seu momento. Inclusive existe uma bela história de Eça de Queiroz, chamado A Espera de um Milagre, em que ele conta bem isso,
em que havia um homem muito rico ali na região da Judéia e que tinha muitos rebanhos, ovelhas, e uma espécie de uma doença começou a atingir as suas ovelhas. E ele, preocupado, porque nada conseguia resolver o problema, temeroso de perder as suas riquezas, resolveu partir, mandar seus enviados em caravana atrás de um homem que ele compreendia e achava ser um feiticeiro chamado Jesus, que por certo teria capacidade de acabar com a peste lá do seu rebanho. E os seus enviados procuravam e procuravam. Aonde eles chegavam, ele já tinha passado por ali e já havia partido. Em todos os lugares aonde eles iam, por um dia, por 2 dias, não encontravam mais o Rabi, que ali não mais estava. Depois de meses e meses, retornaram, dizendo que foi improfícuo aquele trabalho, que não conseguiram, que talvez aquele Rabi nem sequer existisse, porque nunca encontravam, só ouviam falar, e aí ele desistiu, porque aquele rico mercador estava interessado nos bens da terra. E assim foi com diversos outros, até uma certa localidade onde havia uma criança, que era uma criança que se encontrava paralítica. Foi embasada nessa historinha que nós fizemos uma vez, há muitos anos atrás, uma peça de teatro, O Menino Paralítico, que foi uma das mais deliciosas que nós fizemos, emocionante na época. E essa história, o menino, que era o único filho de uma mulher viúva, eles passavam muita fome, e ele paralítico, haviam muitos anos. E um dia passou por ali um velho que havia ouvido falar de Jesus e dos seus ensinamentos, e partilhou com eles o pouco de pão que ele trazia, porque também era muito pobre, agradecido pelo abrigo que aquela viúva lhe dera. Eles eram tão pobres que nem sequer tinham como tomar o alimento. Mas ele falou-lhes de Jesus e dos seus feitos, e aquilo encantou a criança, que dizia e pedia à mãe: mamãe, traga Jesus até aqui para que ele possa me curar. E ela então falava assim: ah, meu filho, quem sou eu? Não tenho condição nem de conseguir o alimento, como que eu vou sair pelo mundo à procura de Jesus e te deixar aqui, meu filho, à mercê de quem que vai te ajudar? Se o grande mercador, com todas as posses, procurou durante tantos meses e não encontrou, se tantos têm ido com todas as riquezas atrás dele e não o encontram, você acha que nós, que nem sequer temos um pão para alimentar, poderíamos encontrá-lo? E todos os dias ele pedia. E ela dizia a mesma coisa. Certo dia ouviram um bater à porta. E quando ela abriu, aquela figura sublime dizendo: eu estou aqui. Ele foi em busca do sofrimento e da dor de quem pedia por ele e tinha fé. Um conto muito lindo de Eça de Queiroz. E ali nós vemos então momentos importantes. Quando, certa ocasião, diz o Evangelho, tinha Jesus saído de Betânia, indo em direção a Jerusalém. E tendo saído dali, teve fome. E foi em direção a uma figueira.
E diz o Evangelho claramente que não era época de figos. E ali a figueira não tinha figos. E diz o Mestre então que não coma de ti mais ninguém fruto algum. No dia seguinte, passando pela mesma localidade, que eles iam de Jerusalém para Betânia, dormiam na casa de Marta, Maria e Lázaro, que era a família amada por Jesus. E depois voltavam para Jerusalém, quando o dia amanhecia, para pregar nas proximidades do templo, para pregar ali na área onde ele era necessário. Então passaram de novo pela figueira e viram que a figueira havia secado completamente. E aí comentaram: Senhor, olha a figueira que amaldiçoaste, ela secou todinha. E Jesus então lhes disse que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, seriam capazes de fazer muito mais, de transportar as montanhas de um lugar. Olha, nós ficamos analisando, pensando. É interessante, porque não era época de figo. Por que Jesus faria isso com uma figueira se nem época de figos era? Então nós imaginamos o que será que de fato poderia estar por ali. Porque Jesus, quando passava por um determinado lugar, ele tinha uma finalidade. Não era de modo aleatório. Ele sempre tinha uma finalidade a exercer. Aí nós imaginamos que quando ele passou ali pela figueira, na verdade, o problema não era a figueira. Deveria estar ali algum espírito em muita necessidade e que provavelmente, por não compreender o amor e a bondade, estaria influenciando os invigilantes do caminho. E aí ele se dirigiu a ele: que ninguém mais coma de ti fruto algum. Quer dizer, você não vai fazer mais mal para ninguém. E como nós sabemos que o arrastamento moral é irresistível, que o espírito superior, ele domina o inferior, e dizem os espíritos no livro dos espíritos e repetem, é irresistível isso. Esse espírito provavelmente deve ter obedecido a Jesus. E em saindo dali, ele que provavelmente estava ligado num processo até simbiótico, parasitário dentro daquela situação, a figueira, em ficando distante daquele ser que de um modo ou de outro a alimentava, ela secou. E Jesus aproveitou aquele momento para a lição, para ensinar, porque nós imaginamos assim: se ele tinha acabado de sair de Betânia e Marta e Maria o amavam profundamente, elas não iam deixar ele sair sem alimentá-lo. Então elas deveriam ter dado aquela hospitalidade com pão, leite de cabra, mel. Então ele estava saciado. Por que ele sentiu fome logo em seguida? É um modo de dizer do Evangelho, aproveitando aquele momento para elucidação, para nos dizer que verdadeiramente a fé é capaz de grandes coisas. E nós observamos no livro Lições de Sabedoria uma pergunta que os jornalistas fizeram, que é uma compilação de entrevistas do Chico Xavier, e eles lhe perguntaram o que ele achava das curas espirituais promovidas pelos espíritos. E ele respondeu assim, que acreditava que a mente era capaz de grandes coisas. E foi isso o que falou muitas vezes Jesus
quando se dirigia à multidão dos aflitos e sofredores que o procuravam. Vai, a tua fé te curou. Aí nós lembramos alguns episódios, como ainda estamos no mês de maio, que é mês da mãe, se fala tanto de mulher, etc. Lembramos alguns episódios envolvendo algumas mulheres. Então nós vemos ali, citado tanto pelo evangelista Mateus como por Lucas, a cura da sogra de Simão. Diz ali nos evangelhos, um fenômeno e uma lição nossa conhecida, que Jesus, tendo adentrado a casa de Simão Pedro, e o evangelho de Lucas parece que diz a casa de Simão Pedro e de André, portanto imaginamos que era família que viviam juntos ali. Encontraram a esposa de Simão ardendo em febre na cama. E Jesus, tocado de compaixão por ela, veio e a tocou. E imediatamente ela se levantou e pôs-se a servi-lo e a servir aos outros que o acompanhavam. Um momento em que ele a envolve com amor, e isso fez o nome dele se esparramar, porque ele tinha curado uma doente. E aí, quando faz isso, todo mundo quer também, não é? E começaram a se aproximar dele. Aquela passagem da mulher hemorroíça, muito nossa conhecida, ela deve ter sido considerada de extrema importância pelos apóstolos, porque ela se encontra tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos e de Lucas, o mesmo episódio sendo citado ali. E aí nós vemos aquele processo daquela mulher que fazia 12 anos que se encontrava num quadro hemorrágico. Aí nós imaginamos a época, vamos voltar lá no tempo, no passado. Essa mulher com hemorragia continuada, ela devia ser branquinha que nem um papel de anemia, por perda sanguínea. Então ela devia ter fraqueza, cansaço, numa época de incompreensões em que a mulher ela não era considerada respeitosamente, pelo contrário, ela nem era considerada, tanto que muitas vezes não nomeadas, já dissemos isso aqui em outras ocasiões, só se citava o nome da mulher no Evangelho quando ela tinha extrema importância, tanto que essa eles chamam de a mulher hemorroíça. Alguns arriscam dizer que o nome grego dela seria Berenice, mas não é uma comprovação. E ali, aquela mulher que estava com aquela doença já havia se submetido a processos médicos da época. Ora, não vamos nos reportar há muito tempo atrás. No século XIX, Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, ele se afastou da medicina da época porque ele estava decepcionadíssimo, porque qual que era o tratamento da medicina na época? Era sanguessuga em cima do povo, que fazia sangrias, e ele achava aquilo um absurdo, porque ele pensava que a pessoa sarava sozinha ou morria da cura, porque sangrava, e às vezes a sanguessuga fazia aquele processo hemorrágico, né? Sangrava, a pessoa não melhorava, piorava mais, eles punham mais sanguessuga ainda, achando que tinha sido insuficiente. Então, ou ela sarava pela bondade, amor divino e pela sua própria força, ou ela desencarnava na tentativa de cura.
E Hahnemann se afastou da medicina e vivia de traduções. E foi em cima de um processo de tradução, quando ele estudava os efeitos da quinoa no tratamento da malária, em que, discordando de um ponto que ele traduzia, porque ele era poliglota, ele resolveu experimentar nele mesmo a droga, né? Aquilo que se fazia da quina que tratava a doença malária. Ele começou a experimentar para ver o que acontecia e ele, que não tinha doença nenhuma, ficou com os sintomas da malária. Aquilo deu um insight nele, como uma medicação que trata uma doença pode numa pessoa sadia provocar sintomas semelhantes. E foi daí que começou o estudo da homeopatia, que é a medicina que trata pelos semelhantes. Mas vejam só, na época, século XIX, era sangria. Então imagina, voltando no tempo, na época de Jesus, como é que será que era o sofrimento? Essa mulher deve ter passado muitos sofrimentos na tentativa de cura e gastar todo o seu dinheiro. Não tinha mais nada. E vivia na solidão, na rejeição, porque exalava mau cheiro e era considerada uma mulher impura. Até que ela ouviu falar de Jesus, cujo nome já se esparramava por toda a parte, aquele que era capaz de, a um toque da sua mão, levantar paralíticos, curar leprosos, dar vista aos cegos, retirar febres. E ela se dispôs a segui-lo, a buscá-lo, e foi em direção a Cafarnaum. E quando ela lá chegou, ele estava cercado pela multidão. Custou para que ela conseguisse se aproximar dele. Mas quando ela quase chegava, dizem os 3 evangelistas, que aproximou-se de Jesus. Aí nós imaginamos aquela multidão, porque os evangelistas falam que era tanta gente que quase o sufocavam. Então imagina tanto de gente que devia estar em volta dele, sendo difícil até de respirar, quase o sufocavam. Mas abriram passagem para o respeitado chefe da sinagoga local, que era muito querido por todos, Jairo. Abriram passagem e ele veio, ajoelhou-se diante de Jesus e lhe implorou: Senhor, venha até a minha casa, a minha única filha, de 12 anos, está à morte. E Jesus, compadecido, o levanta e se dispõe a ir. E quando ela vê isso, porque ela estava pertinho, quase à distância da sua mão estendida, para que ele a tocasse, mas como ele expôs a afastar-se com Jairo, foi ela que, movida ali pelo desespero de que o perderia depois de tanta caminhada e de exaustão, porque estava com anemia, cansada, pálida, magrinha, imaginamos, que nem recursos econômicos tinha mais, nem para se alimentar quase. Ela esticou a mão e, ao menos se eu puder tocar as vestes. E deu-se aquilo que ele havia falado. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríeis capazes de dizer à montanha: passa daqui para ali, e ela vai. A montanha das nossas dificuldades interiores. E ela sentiu-se imediatamente bem. Ela sentiu-se curada. E Jesus parou. Quem foi que me tocou? Por isso,
é tão repetitivo. 3 evangelistas falam sobre isso, porque foi independente da vontade dele, foi a fé dela que atraiu como um imã a energia curadora dele. Quem me tocou? Mas, Senhor, o Senhor está cercado pela multidão e pergunta quem foi que te tocou. É que eu senti que de mim saiu uma virtude. E ela se revela então, cai de joelhos e lhe conta os sofrimentos que passaram ao longo de tantos anos e a sua esperança de encontrá-lo e ser curada. E ele, com toda a compaixão e com todo o amor, lhe diz: vai, minha filha, vai em paz, a tua fé te curou. E comentam alguns que teria sido ela, aquela mulher que, se tornando seguidora dele, carregava uma toalha branca, de linho branco, e que quando ele estava no Calvário e caiu, movido pela fraqueza e pelo sofrimento, ela, tomada de coragem, em profunda gratidão, desejando honrá-lo, aproximou-se e cuidadosamente enxugou-lhe a face com aquela toalha branca, e ao retirá-la, ela viu o rosto de Jesus estampado. Disse que é a mesma mulher. Ela tentou mostrar, mas foi ignorada. Isso é muito visto até nos filmes de Jesus, que nós vemos muitas vezes. Ao momento de uma narrativa da cura do filho da viúva de Naim, que é uma cura interessante, porque essa foi movida pela compaixão do Senhor. Uma mulher que era viúva e tinha o seu filho único. E quando entraram na cidadezinha de Naim, para onde ele havia ido para as suas preleções, eles chegaram na hora em que estava sendo levado o corpo de um jovem, que era o único filho da mulher. E ela estava num sofrimento profundo, e ela devia ter muitos méritos. E Jesus, compadecido, pensando como é que ficaria essa mulher sozinha, sem esposo, sem filho, quem lhe cuidaria? E observando que ele não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la, percebeu que o jovem de fato não estava morto, estava dentro daquele fenômeno de catalepsia ou letargia, que é um grau mais profundo, em que o espírito se distancia da matéria e ele não consegue, porque existe um bloqueio de energias dos plexos que movem as energias e distribuem energias para os órgãos do corpo. Aquilo fica bloqueado, o espírito, mesmo que desejoso, não consegue movimentar o seu próprio corpo. Então, se não for feita alguma coisa por uma energia mais potente, ele entra num processo de degeneração e morre mesmo, que está bloqueada a energia dos órgãos. Mas Jesus percebeu e, movido pela compaixão, vai até aquele cadáver, que não era um cadáver, era apenas aquela situação, porque ele não poderia modificar uma lei se houvesse realmente acontecido a morte física. Era apenas aquele estado. Então ele vai até o jovem e fala com ele: volta, meu filho, desperta. E levanta o menino, o jovem, e o entrega para a sua mãe, para a alegria dela. Esses fenômenos eram relatados. Era preciso que Jesus fizesse grandes feitos, porque ele tinha que provar que era maior do que Moisés, que era maior do que Elias, e fazer coisas
que eles ainda não haviam feito. Mas esse jovem tinha acabado de morrer. Então, Elias tinha trazido também o filho de uma viúva na casa onde ele se hospedava, fugindo do rei Acabe, da rainha Jezabel, da perseguição. Ele havia se hospedado na casa de uma viúva que tinha um filho. E ele também tinha sido considerado morto pela mãe, depois de arder em febre. E ela, desesperada, pediu socorro a Elias, que tomou o menino pela mão e o trouxe. Então, esse fenômeno, ele não era tão inusitado, porque era uma morte recente. Por isso que a morte de Lázaro foi tão falada e gerou uma movimentação tão grande a ponto de quererem matar Lázaro e matarem também. Desculpa, está muito seco, dá licença. Matarem também a Jesus, porque ele havia curado Lázaro depois de 4 dias de sepulcro. O mesmo fenômeno do filho da viúva de Naim. Só que haviam passado 4 dias, e na crença da época não era mais reversível a volta do Espírito. E Jesus esperou propositalmente para que ele mostrasse que era maior do que Elias e maior do que Moisés, porque ele trouxe Lázaro de volta. Então são momentos interessantíssimos de vivência, de fé, de demonstração, de confiança no amor que move uma multidão de aflições e de pecados. E Jesus curava e curava as multidões, movido pela compaixão, pela procura e pela fé de tantos. Nós vemos na citação apenas do evangelista João o fato que aconteceu com a mulher adúltera, que havia sido pega em adultério. E o dia amanhecia, Jesus, ele tinha ficado em preces no monte Getsêmani. E quando amanheceu o dia, ele foi em direção ao templo de Jerusalém. E quando lá chegou, a mulher tinha sido pega, porque passara a noite com outro homem. E dizia a lei que era preciso se apedrejar a mulher. E aquela mulher, então, nem tinha tido tempo de se recompor. Mas Jesus, apiedado das dores humanas, quando inquirido o que dizia ele, porque a lei dizia que se apedrejassem as adúlteras, ele nada respondeu. Ele queria que pensassem. Então começou a escrever na areia, né? Alguns dizem que ele colocou os pecados capitais, né? Glutão, mentiroso, hipócrita, invejoso, uma série de coisas lá, ciumento, cara, cheio de defeitos, e avarento, e pediu que lessem, né? Na verdade nem pediu, eles foram ali curiosos, o que ele escrevia diante de uma pergunta tão importante que era a vida de um ser humano, e se ele dissesse que se cumprisse a lei, ele iria contra ele mesmo, que era um instrumento do amor de Deus na terra. E quando leram o que ele havia escrito, foram se retirando. Primeiro os mais velhos, que tinham tido tempo de cometerem mais desatinos para a época, depois os mais jovens, até que ficou somente ele e a mulher. E a mulher, então, agradecida, ela nem acreditava que ela tinha sido poupada, que estava só ele e ela, e ele então lhe pergunta à mulher: ninguém te condenou? Não, Senhor, também eu não te condeno, vai, não peques mais, para que não te suceda o pior. E ela, conversando com ele depois, já recomposta, foi pedir orientação sobre como ela deveria se portar
ante o fato de que ali em Jerusalém ela nem poderia mais ficar, porque ela continuava repudiada do marido e os pais não a receberiam e ninguém a compreenderia. Então Jesus a orientou que ela fosse para lugar distante. Vai, minha filha, aonde você for eu estarei com você. Trabalhe em nome do amor, trabalhe em nome do bem, recupera-te do erro que você cometeu. E ela foi para uma localidade distante, com trabalho e esforço conseguiu uma casinha e, seguindo profundamente Jesus no seu coração, ela se tornou uma serva dedicada aos sofredores. Passaram-se mais de 10 anos. Há muito Jesus havia partido. O tempo passou. Certo dia, ela que atendia os sofredores, que vinham em busca de consolo, e que ela falava de Jesus a eles, abriu a porta e viu um senhor de cabelos encanecidos, rosto sofrido, cansado, doente, sobrecarregado, e percebeu que ele estava quase à morte. Reconheceu imediatamente o marido de outrora, que a havia escarnecido e abandonado, e injuriado como adúltera. E ela o levou para o leito. Ele não a conheceu. Segurou-lhe as mãos carinhosamente e falou-lhe de Jesus. E ele respondeu: eu conheci Jesus, mas eu não o compreendi na época. Eu senti uma injúria ele ter ajudado na libertação da minha mulher, que era adúltera, e não o compreendi. Fui conversar com ele depois e não o aceitei. Foi depois de muito tempo em que eu comecei a analisar mais profundamente os fatos. Eu percebi que ele estava com a razão e procurei por ela em todos os lugares para lhe pedir perdão e não a encontrei. E ela então, segurando a sua mão, fala: descansa, tranquiliza, Jesus está cuidando. E não o atormentou para que ele não fosse rápido demais com a surpresa de que estava diante daquela a quem ele queria pedir perdão. Então nós temos tantos fatos que, como diz o apóstolo João, se tudo que Jesus tivesse feito tivesse sido colocado em papiros, em escritas, não haveria material suficiente na terra para que os seus feitos fossem colocados. Mas nós vemos esse espírito chamado Eurípides, que foi movido por uma crença da época, por uma situação em que ele estava inserido, e lançou de longe a lança sobre o seu centurião que se ajoelhava diante do mestre, porque isso ele pensava que estava certo. Mas no momento em que ele reconheceu o seu erro, tornou-se um conhecedor dos ensinamentos de Jesus, ele modificou sua vida, ele se transformou. E nós agora estamos vendo tantos momentos, como foram citados, pelas visitas fraternas que nós fazemos, pessoas maravilhosas dando suas vidas por amor a alguém. Então, o que vale verdadeiramente, o que nos deve conduzir, é o amor e a fé. E essas pessoas que têm fé, elas passam essas tribulações confiando que Deus as ampara. Não ficam revoltadas. Nós temos recebido muito,
porque nós temos o tesouro de luz, que é o conhecimento espírita, a reencarnação. Como nós temos recebido e como é bom para nós, espíritos que estamos encarnados, sentirmos que conhecemos, saber sabemos, mas grande é a responsabilidade. Então a hora também o é de nos movermos pela fé, pela coragem, porque são grandes as tribulações de todos. Quem nunca passou um sofrimento ou uma dor? Como diz André Luiz, o Espírito, quem nunca passou por isso, ele não pode dizer que viveu, porque todos passamos. Só de ver alguém que você ama sofrendo, você já sofre. Por mais que você tenha tudo, todas as posses. Então o que vale é o amor. E que nós tenhamos conosco Jesus, movidos pelos seus exemplos, lembrando Jesus todos os dias, pois que Ele está conosco. Tem um livro muito gostoso de ler, chama-se O Médico Jesus de um Juiz, que ele escreveu. Tem uma página ali em que ele fala que nós deveríamos visualizar o nosso Senhor Jesus com toda a fé do nosso coração, fecharmos os olhos, sentirmos-nos ajoelhados diante do Mestre que com a sua mão coloca sobre a nossa cabeça no plexo coronário, aqui, e nos envolve e derrama sobre nós uma luz dourada, e com a nossa mente nos movermos pela fé, irradiarmos essa luz em todo o nosso corpo e pensarmos que Jesus está cuidando de nós. E está mesmo, como Ele cuidou na historinha do Essa de Queiroz, do menino paralítico, que tinha um interesse de sentimento e não de dinheiro, de poder, mas era um desejo da alma, que curou a todos os que o procuravam, movido pela compaixão ante os sofrimentos humanos. Por isso se via Jesus muitas vezes chorando, em vez de gargalhando, mas muitas vezes ele sorria também, porque o espírito puro que alcançou a união com Deus é feliz, tem a felicidade plena, mas mesmo com a felicidade plena, conhecendo todas as dores que um espírito que passava por ele sentia, entendendo o seu passado, sabendo de todas as vidas de antes e sabendo do que haveria de enfrentar depois, a compaixão era muito grande. A compaixão pelos sofrimentos. Que nós tenhamos a fé que nos move, porque esses dias atrás a Ivone nos falou sobre a oração, e a oração deve ser aliada à fé racional, firme e verdadeira, de que estamos amparados, de que estamos sustentados, de que não cai sequer um fio de cabelo das nossas cabeças sem que Deus o saiba. Então ergamos-nos na fé, na coragem, na certeza de que Jesus está conosco e nos anima. E permaneçamos com Ele, como Ele permanece em nós. Muita paz a todos. Prezados irmãos, aí está a mensagem da noite. Esse passeio pela velha Palestina, né? Com Jesus, muito bom para nós, para harmonizar as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Nós agradecemos a Jane
pela mensagem e pela lembrança que a mensagem do Cristo resume em amor. Então nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, chamando os médiuns para se dirigirem à sala de passe. Hoje parece que nós não vamos ter música, né? Não. Então, aqueles que aqui ficarem no salão, continuem desfrutando dessa vibração que a Jane nos permitiu esta noite. Não disse para ninguém ir embora depois da prece, viu? Que foi sorteado aí a cesta de chocolate. Então vamos, nesse instante, agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos nesta noite. Agradecer aos Espíritos bem-amados que ajudam na nossa tarefa nesta casa. Agradecer a nossa irmã Jane pela sua mensagem e a presença de todos, os que aplicaram os passes, as professoras com as crianças, que eles também sejam todos envolvidos na Tua paz, Senhor, e que a Tua paz permaneça no coração de cada um de nós, e ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar daqui essa vibração que aqui desfrutamos, para que aqueles que lá estão nos aguardando possam sentir a presença do Teu amor, e que a Tua paz permaneça em nós, hoje e sempre, que assim seja. Então até quarta-feira, se Deus quiser, e a Fátima vai dizer o nome que ganhou aí. Não abriu ainda? Não, vamos abrir.